A busca desenfreada por resultados, a cobrança por um bom desempenho, uma bronca, um grito e o início das humilhações. Infelizmente, uma cena cada vez mais comum no ambiente de trabalho. As denúncias de assédio moral na justiça aumentaram nos últimos anos. Um reflexo de que o abuso não só prejudica o rendimento profissional, como também pode afetar a saúde, com quadros de angústia e depressão. Mas como saber se você está sofrendo assédio moral, como se defender, como denunciar? O N-Blogs começa agora. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Olha, bullying não é apenas coisa de crianças e adolescentes, não. Adultos também sofrem perseguição, constrangimento e intimidação. Essas agressões ocorrem geralmente no ambiente de trabalho e tem um nome: mobbing. Quando as portas se abrem para uma rotina de perseguição e humilhações constantes, o bullying muda de nome. O mobbing acontece entre os adultos e no ambiente de trabalho. Tudo bem? Boa tarde. Talvez você nem imagine, mas isso é mais comum do que se pensa e traz sérias consequências aos funcionários de uma empresa, em especial os transtornos mentais, como depressão, estresse e fadiga profunda. Uma pessoa que é humilhada e que volta para casa, ela volta de cabeça baixa, ninguém vai chegar em casa e dizer para os amigos como se fosse um troféu: hoje eu fui humilhado no meu meio de trabalho. Ao contrário, ela volta derrotada. Transtornos assim já são a terceira maior causa de doenças e afastamentos no serviço. Perdem apenas para acidentes e lesões de trabalho. De um modo geral, as mulheres são as maiores vítimas. No Brasil, 60% das pessoas que sofrem mobbing ou assédio moral são do sexo feminino. E o pior, quase sempre as humilhações só começam depois que um outro tipo de assédio foi aplicado sem sucesso, o assédio sexual. Aquele chefe que, no mesmo conceito, que acha que aquela mulher está disponível. E quando a mulher resiste, isso passa para o assédio moral. Nós tivemos um caso de uma trabalhadora que chegou a ser ferrada no braço. Quando ela não aceitou, quer dizer, ela resistiu tanto ao assédio sexual como ao assédio moral, o resultado, a insatisfação do seu algoz foi queimá-la no braço com ferro. Funcionários que se destacam também podem ser um alvo em potencial. Segundo a pesquisadora, as ações são diferentes conforme a região. No Nordeste, a fofoca, a difamação e a chacota são os meios mais usados para intimidar. No Sudeste, em cidades competitivas como São Paulo, o mais comum é ficar indiferente à vítima, atacar o colega com a exclusão, o isolamento. Em geral, os agressores também têm em comum a habilidade de fazer a vítima se sentir incompetente, incapaz diante de metas e desafios impossíveis de serem alcançados. Para falar sobre esse tema importantíssimo que é o assédio no trabalho, eu converso agora com o Luiz Francisco Tasso, que é diretor de recursos humanos da Cushman & Wakefield, e também com o doutor Lívio Enesco, advogado trabalhista e conselheiro seccional da OAB. Além deles, está com a gente o blogueiro convidado Júlio Cardoso, do portal R7, que entende tudo de trabalho e de carreira. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Essa reportagem que abriu o programa, ela deu alguns números e falou um pouquinho sobre o que acontece em relação ao assédio no trabalho. Mas eu queria que ficasse claro, para quem está em casa entender, o que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Peço que o doutor Lívio explique o que configura um assédio moral. A gente tem que pegar o agente ofensor em ações repetitivas ao longo do tempo contra uma vítima, durante um tempo, dias, semanas, meses ou ano, visando a degradação do ambiente de trabalho. A gente pode definir assim essa relação fática que pode construir essa situação. Quer dizer, tem uma continuidade nas humilhações, às vezes constrangimento na frente dos colegas ou numa sala fechada. Tudo isso tem que ter uma continuidade para configurar o assédio moral. Isso vem crescendo nas empresas, você que trabalha numa grande empresa e que conhece bastante o mercado, você percebe que isso vem aumentando? Sim, nos últimos 10 anos aumentou consideravelmente as reclamações trabalhistas, onde
há um conteúdo que é o dano moral. Vem crescendo ou eles vêm denunciando mais? Porque também tem uma diferença aí, né? Sim, eu entendo que vem denunciando mais. E as empresas que têm mecanismos e instrumentos que fomentam, que possibilitam essas denúncias, são as que mais, então, têm possibilidade de tratar o assunto, mas são as que efetivamente também têm também a possibilidade de defesa e a possibilidade de atenuar esses itens e efetivamente trabalhar essas questões. Não, porque As empresas estão criando agora as políticas no sentido de que, ao acontecer um fato que está prejudicando o desempenho do funcionário e que esse fato ele é fruto de uma agressão ou de um uso exagerado da hierarquia, o funcionário, o empregado, tem um mecanismo de defesa, que é levar o problema a quem pode ajudá-lo a resolver. E quem é que pode ajudar a resolver? Digamos assim, acontece uma situação, me sinto assediada dentro moralmente no meu trabalho, mas é o meu superior, por exemplo, né? Um exemplo clássico. Para quem que eu vou falar se ele é o meu superior, doutor? Bom, a gente tem alguns problemas. A pior equação de uma empresa é o silêncio e a tolerância diante do assédio. Sim. Ou seja, na hora que se constrói esse véu, você evita que a empresa tenha rigidez e saúde dentro do trabalho. A empresa sã é a empresa competitiva, é a empresa que vai para frente, é a empresa admirada pela sociedade. A empresa que assim não age e não coíbe esse verdadeiro câncer, que é o assédio moral e o assédio sexual como subtipo, faz o quê? Conspira contra si própria. É uma empresa fadada à derrota, Luiz. Mas ainda acontecem muitos casos que ficam... Porque eu estava falando aqui no começo do programa, ou melhor, antes do programa começar com eles, que o assédio moral, ele não é um crime. O assédio sexual, ele é um crime... 219 do Código Penal. Estabelecido lá pelo Código Penal, com punição definida. Detenção. O assédio moral, ele não é ainda um crime, considerado um crime. Ele é um ilícito civil e um ilícito trabalhista. Tudo bem, mas aí digamos que eu quero fazer uma denúncia. Eu falo com a empresa não resolveu. Para quem que eu vou? Departamento Pessoal, Recursos Humanos, sindicato, sim. Sindicato também? Sim. Ou então Justiça do Trabalho, ou Ministério do Trabalho, ou Ministério do Trabalho, na questão dos procuradores do MPF, que também fazem o seu trabalho. Pode ser feita uma denúncia no Ministério do Trabalho. Agora, você estava lendo no blog do Júlio, que fala de carreira, que fala de trabalho, de como conseguir o seu emprego e tudo mais, uns posts mais antigos lá, você botar na busca, você vai encontrar lá no blog dele, sobre esse tema. E você comentou lá nos posts que muitas vezes tem alguém que quer fazer uma denúncia e aí o colega não quer testemunhar a favor, embora saiba, porque é um constrangimento ou porque o chefe lá em questão não vai ser colocado para fora da empresa, existe um medo, quero manter meu emprego. É uma equação difícil. Mas aí existem duas questões. Ocorreu o assédio. O assediado se sentiu prejudicado com um comentário, com um gesto, com um riso fora do normal. E ele, então, precisa buscar uma solução. Aí ele tem dois caminhos. A solução mais rápida é buscar o caminho dentro da própria empresa. Primeiro para a empresa. E aí ele não precisa de testemunha. É a declaração dele para quem o está ouvindo. Agora, o segundo caminho, quer dizer, a empresa não tomou nenhuma providência, então ele continua sofrendo o assédio, ele vai buscar, então, uma reparação. Essa reparação, necessariamente, terá, né, doutor, passar pelos caminhos legais que a legislação brasileira prevê. Aí ele vai precisar de uma testemunha. E quem responde é a empresa. A empresa pode até responder com solidariedade e deduzir em ação própria regressiva contra esse agente ofensor. Exatamente. Pode. Infelizmente, as empresas não fazem isso. Deveriam. Fazem o quê? Esse caminho, ou seja, o que o nosso colega trouxe aqui. Detectou esse problema, leve para o departamento pessoal, para os recursos humanos, até para a diretoria. A diretoria não fez nada, é solidária no ato ilícito. Houve omissão. Houve omissão, ela é solidária, compactua, Luiz. O dano moral é por ação ou por omissão? Responde só ela na Justiça do Trabalho, porque o IP suficiente demanda contra a empresa. Mas a empresa pode se valer de uma ação regressiva contra aquele agente ofensor, Fabiana, e ser indenizada também. Tem uma coisa muito legal que o Júlio colocou, que é assim, é a sua palavra como funcionário para o seu superior na hora de declarar ou contar que você está sofrendo um assédio moral. Portanto, vale aquele princípio de que quem está escutando aquela história deveria tomar
como verdadeira e partir para uma investigação para ver se é isso mesmo. Além do meu testemunho para o meu superior, eu ter documentos, como, por exemplo, cópias de e-mail. E o e-mail é uma das provas mais comuns para quem trabalha. Ajuda. E a hora que eu for falar com o meu superior, eu tenho que levar esse material? Não necessariamente numa primeira abordagem, não. Na nossa organização, essa questão do assédio, ela vai ser reportada, pode ser reportada e é estimulada para que seja para os níveis superiores, ou para um nível de supervisão, gerência ou diretor. Caso o assediador seja um gerente, ele pode escalonar. Ele não é obrigado a esperar aquele gerente ou ficar constrangido. Nós estimulamos que ele leve o assunto... Quer dizer, é o famoso pode passar por cima. Pode passar por cima. Porque tem gente que fala assim, você não pode passar por cima de mim porque eu sou seu chefe. Isso acontece muito. Pode passar por cima quando você está sendo vítima de assédio moral dentro da empresa. Pode e deve passar por cima. Na nossa organização isso é estimulado. E nós temos um veículo onde ele pode fazer essa denúncia por telefone, ele vai ligar para uma base que não fica no Brasil, fica nos Estados Unidos, ele vai ser atendido em português, ou ele pode usar a internet para fazer essa reclamatória. Ele pode se identificar ou não, mas ele relatando o que está acontecendo com ele, e essa informação ela circula num ambiente extremamente restrito dentro da organização. Apenas o presidente, o vice-presidente e eu temos acesso a essa informação e nós startamos um processo de averiguação, de investigação. Gente, agora tem uma situação que é um pouco ao contrário. Talvez não seja tão comum quanto o assédio da chefia com o funcionário, mas que também é interessante pensar, por exemplo, um chefe novo, um gerente novo dentro da empresa, novo de idade, né? A gente sabe que tem muita gente jovem entrando em cargos importantes em grandes empresas, comandando pessoas, às vezes mais experientes, mais velhas, e isso também pode gerar algum tipo de reação dos funcionários, querer intimidar o chefe ou não? Não. A gente tem que pressupor, né, Luiz? Tem que pressupor a qualificação da pessoa. Tem que pressupor um ambiente onde pessoas têm responsabilidades. Saudável. Tanto que nesse aspecto que você comentou, a pessoa que denuncia não faz de má fé. Não faz, porque existe a presunção de verdade. À medida que a Fabiana me procura com uma denúncia, nós temos que apurar. Ou seja, ninguém, esponte própria, de forma deslocada, vai chegar a imputar a alguém uma atitude como essa de assédio moral. A gente tem que sopesar. E toda pessoa que ingressa numa empresa, numa organização, se submete a dinâmicas de grupo, se submete ao difícil, né? Tem que ter processo seletivo, né? Processo seletivo, ou seja, a pessoa tem que ter equilíbrio, tem que assumir. Não dá para parar o trem para ela entrar e o trem ficar parado esperando um período de trainee, um período de maturação profissional. E ingressa e toca. É isso aí. Então ela tem que saber respeitar. No dia a dia. Agora, Fabiana, há novidades, né? A novidade é que as pessoas são menos tolerantes do que eram no passado, que foi meu pai, que foi seu pai. Por isso que esse negócio de denunciar mais, não é isso? Aumentou. E eu tenho muito cuidado com a expressão, em benefício da presença de um jurista importante, da palavra denunciar. Eu acho que é relatar. Relatar. Olha, eu fui vítima de um assédio. E aí você explica, não vai falar com o seu chefe. Tem gente que prefere falar com o chefe, você está me assediando. Coisa rara de acontecer. Ele prefere, chegou no limite, ele vai procurar alguém dentro da organização, que não necessariamente o chefe ou o superior, para relatar aquilo. Quando a empresa tem, como a vossa empresa, um mecanismo já preparado para isso, maravilhoso. Mas isso não é regra, isso é exceção. Que justifica a regra de que a empresa ainda não descobriu como tratar bem o seu mais valioso ativo, que são as pessoas. Claro, não, com certeza. Eu só queria sentir do nosso amigo, do Júlio, porque quando chega no nível da humilhação e do constrangimento, a palavra denúncia cabe melhor, ela tem mais pertinência. Mas não precisa chegar nesse nível. Não precisaria chegar nesse nível. Mas sabe qual é o problema, Fabiana? Você entra numa organização como a sua, muito séria. E existe uma inadequação dos quadros se amoldarem. Aí eu vou falar, não, eu sou meio dodói, eu sou uma pessoa que... Ou a Fabiana, que é uma moça bonita, não, é que as pessoas estão com ciúmes de mim. Ou seja, você começa a relevar para poder se adaptar, porque fui contratado, estou numa empresa séria. Com o tempo, você vai sofrendo o assédio, aquela escalada do agente ofensor.
que precisa desagregar o ambiente, que precisa criar uma pseudo-relevância interna e uma pseudo-liderança. Então, o ofensor começa efetivamente a impor a sua marca. Aí, Júlio, não aguenta. É progressiva, né? O assédio é progressivo. É isso que é o importante desse continuado. ponto. Se ele é consentido numa primeira instância, ele certamente vai ser escalado. Não, e olha, o assédio moral... É melhor repudiar logo. Não deixa o bicho não deixar o negócio desandar. Isso. E isso que a gente vem falando aqui, que o assédio moral é cada vez mais comum e mais comum no Brasil. Então, vamos dar mais uma olhadinha em outra reportagem. Vamos lá. A fronteira é essa, o respeito ao outro. Uma fronteira que, no caso dessa arquiteta, foi ultrapassada várias vezes. Tudo ia bem no estágio em uma grande construtora, até um dos chefes oferecer caronas. Acontecia de me deixarem com trabalho extra para eu ter que ficar mais tempo no serviço para me oferecerem a carona. Eu passo por lá mesmo, eu posso te levar, não tem problema, eu te deixo num lugar mais próximo para você pegar o ônibus. As recusas provocaram a ira do chefe. Ele foi ficando mais estúpido, mais grosseiro, gritava mais, batia as coisas, me tratava como incompetente. Até vir a ameaça. Ele pegou e falou assim, ou você se adequa ao sistema ou você tá fora. Os comentários pessoais viraram críticas públicas em reuniões de trabalho. Ele esperou eu sentar, ele virou para mim e falou assim, levanta, chacoalha esse bundão e vai tirar xerox para mim. Fui para minha sala e chorei na minha sala. O dono da empresa foi atrás de mim na minha sala. Você é uma mulher, não é uma criança, eu falo do jeito que eu quiser. Eu não falei nada demais, eu falo do jeito que eu quiser. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, tinha uma ordem que eu não podia mais entrar na empresa. Eu estava proibida de entrar na empresa. Ela entrou com uma ação na Justiça do Trabalho. Com o depoimento de testemunhas, a empresa foi condenada por danos morais. Não foi suficiente para apagar os traumas que marcaram a carreira dessa arquiteta com futuro promissor. Você fica complexada. Você fala assim, será que a culpa é minha? O que será que eu fiz? Porque mulher é boba. Mulher sempre acha que tem culpa das coisas. Mais do que a carreira, uma vida inteira comprometida por conta da prática cruel, que pode começar em casa, piorar nas escolas, virar quase rotina no meio de gente grande, no ambiente profissional. Bem mais grave que uma simples brincadeira de criança. É muito grave a gente ouvir um depoimento desse, além de muito triste, porque a mulher tem uma postura de se colocar numa posição de se sentir culpada. Será que eu não dei brecha? Será que a mulher se confunde e não deve entrar nessa neurose de achar que ela tem culpa, porque isso fica muito claro no ambiente de trabalho, né? O assédio sexual acontecer depois de tentativas de assédio moral, isso é comum aqui no Brasil. O importante é a gente colocar que o assédio sexual é crime. Artigo 219, linha A do Código Penal. Crime com pena de detenção. Prisão. Prisão, ou seja, perde primariedade se for primário. Ou seja, então, as pessoas têm que tomar cuidado e essa questão da afabilidade, da questão de ser afável, do gênero mulher e tal, ela tem que ter limites. Ela tem que ter limites e entender o que é uma cantada. A gente tem muito aqui, Luiz, que é essa questão do latino-americano. Do latino-americano, que ele não é um anglo-saxão, ele dá as cantadas, colou e tal. O assédio sexual é crime. Incorreu, constrangeu a obtenção de favor sexual, é crime. Cadeia nele. Cadeia nele. E a gente não pode concordar de jeito nenhum. Isso pode ocorrer com mulheres ou e na cadeia questão nela, né? dos homoafetivos também. Cadeia nela, se houver inversão. Exatamente, a assediadora for uma mulher em relação ao homem. Mas você homem... vê que situação, ele denunciando, o homem fui assediado por uma mulher. O que ele vai ser achincalhado? É porque é um país machista, mas é um crime e tem que ser denunciado. Agora, gente, um recadinho importante para vocês. A partir de segunda-feira, o N-Blogs vai estar em novo horário. O programa vai ao ar de segunda a sexta, normalmente às 2h30 da tarde. Apenas meia hora depois do horário normal. E, claro, continua ao vivo. Isso porque os Jogos Olímpicos de Londres, a Record News preparou uma cobertura especial, com análise e mesa redonda, um esquenta para você ficar por dentro dos Jogos. Então, a partir de segunda-feira, o nosso encontro é às 2h30 da tarde e vai até o início dos Jogos Olímpicos, ok? Eu vou esperar você. Vamos conversar agora com o nosso blogueiro convidado, que é o Júlio Cardoso, saber o que tem no blog dele, que fala de carreira, de emprego. Vamos lá, Júlio. Assédios.
assédio também tem lá. Se você está sendo assediado, não deixe de tomar providência. Bem, Fabiano, nós estamos numa semana muito especial, emprego para tudo quanto é lado, não só na empresa do Luiz também, no escritório do nosso doutor aqui, especialista em trabalhista. Mas como é que você vai fazer para preparar para a entrevista? Vai cometer um monte de erro. É a minha primeira entrevista. Dá uma olhadinha no blog, de hoje principalmente. Você vai aprender como fazer uma entrevista bacana e ser o novo funcionário dessa empresa que você está tão de olho nela. Relatou para o chefe que sofreu assédio moral, ou relatou para o diretor que sofreu assédio moral, qual que é o procedimento da empresa? Vai punir? Como vai investigar? Como? Vai investigar primeiramente e comprovando ou constatando que houve, ele pode receber uma advertência, vai depender do grau do assédio, qual foi o dano, a gravidade. Ele pode ter que participar de um processo de reeducação ou, numa última instância, ele vai ser transferido ou demitido. E no caso de ir para a justiça, a empresa ouviu o relato, não tomou providências, o funcionário acaba saindo da empresa, se demitindo e vai para a justiça. No caso de não ser crime, como que fica uma punição desse tipo? Vai responder por danos morais na Justiça do Trabalho e vai pagar quantias a serem arbitradas pelo juízo. Tem exemplo? Tenho. Eu tive um cliente, o apelido dele era King Kong, e veja uma coisa desprezível. Era um afrodescendente, um jovem forte e que tinha esse apelido dado pelo chefe. Na Justiça do Trabalho, ele foi ouvido em depoimento. O juiz, sabedor de que o agente ofensor estava na assistência, aguardando o seu momento para dar o seu depoimento, chamou o agente ofensor. Dos dois, ele chegou e perguntou: o senhor tem 1,90 m, foi ofendido, o ofensor tem 1,75 m, por que o senhor não respondeu fisicamente? Indagou o juiz. E ele respondeu: porque eu precisava do emprego. E chorou, Fabiana. Indenização de R$200 mil por um juiz sensível, e essa situação foi defendida também no egrégio Tribunal Regional do Trabalho e foi mantida a sentença. Não, chocante o tipo do assédio. Você falou que ele falou no break aqui que tinha mais uma história, no caso envolvendo uma mulher. Assédio considerado sexual ou ainda moral? Ainda moral, porque não houve a questão do constrangimento ao favor sexual. Mas o apelido era Marmitinha do chefe, ela foi humilhada, nunca se deitou, jamais saiu com o chefe, mãe de 3 filhos, mas o chefe proliferava e propagandeava essa... Que ela saía com ele, que ela dormia com ele. Que dormia com ele, e também ganhamos na Justiça do Trabalho, que foi sensível à reparação. Infelizmente, a grande empresa não fez o que o Luiz sugeriu, que é a averiguação para depois efetivamente demitir o agente ofensor, e aí houve essa questão na Justiça do Trabalho. Quanto ela ganhou de indenização? R$100 mil. R$100 mil de indenização. Quer dizer, o mais inteligente para a empresa é ouvir o funcionário e tentar resolver... Tomar providência. Imediatamente. Rápidas. Porque aí na justiça demora um pouco mais. Tem um trâmite que demora um pouquinho mais para conseguir e aí acarreta na perda do emprego. A justiça examina rapidamente 2 questões. Primeiro, a reparação do dano moral para o trabalhador. E o outro, a questão pedagógica social. A justiça, Júlio, olha para a sociedade e avisa. Quem fizer isso responderá por danos morais. Uhum. Então, quer dizer, aí tem uma coisa importante que é fazer a denúncia, procurar o seu superior dentro da empresa, se for o caso, procurar um advogado trabalhista que possa ajudar você a passar por cima dessa situação que é constrangedora, é humilhante, você não tem que aceitar isso. Portanto, qualquer dúvida, procure aí um advogado, tire as suas dúvidas e parta para o ataque, porque não dá para ficar assim, não dá para trabalhar em paz assim, nem para produzir bem desse jeito. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação do Luiz, do Lívio e do Júlio. Obrigada por terem vindo explicar essa história tão importante pra gente. E quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.